Fala pessoal, meu nome é Brian Menezes e eu sou fisioterapeuta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre unidade funcional da coluna vertebral humana. Esse vídeo ele é mais direcionado para fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, inclusive se você não me segue, acho uma boa pedida ver o que é que eu estou aprontando por lá também. Essas pessoas me pedem bastante dica de estudo, referência de livro, referência bibliográfica. Então eu resolvi que de vez em quando aqui no meu canal eu vou postar esse tipo de vídeo mais técnico para suprir a necessidade dessas pessoas. Se você gosta de se aprofundar nesses temas relacionados à fisioterapia, fica aí que eu acho que você vai gostar bastante. Então, vamos lá. Para a gente iniciar nesse estudo do conceito da unidade funcional, a gente precisa primeiro relembrar basicamente quais são as funções da coluna vertebral humana, porque isso vai ajudar bastante no entendimento desse conceito e no entendimento da função em si dessa unidade funcional da coluna. Então, se você for pensar na coluna humana, as funções básicas são essas: garantir suporte de peso, absorção de carga e também promover mobilidade. E se você for analisar a fundo, essas duas funções são praticamente antagônicas, né? E a realização, né, dessas duas funções, elas só é possível por conta da unidade funcional, né? E o que vem a ser, de fato, essa unidade funcional? A unidade funcional da coluna nada mais é do que duas vértebras adjacentes separadas por um disco intervertebral. Dentro dessa unidade, né, entre essas duas vértebras, a gente vai achar três articulações, né? A gente tem uma articulação na região anterior, que é uma sínfise, e a gente tem duas articulações na região posterior, que são duas articulações sinoviais planas. Aí você me pergunta, Brian, uma sínfise? Eu pensei que sínfise só tinha lá no pubis, né? Na sínfise púbica. Então, qual é o conceito de sínfise? A sínfise é quando os dois ossos que estão se articulando, eles são separados por um disco fibrocartilaginoso. Lá no pubis, ele é assim. E na coluna vertebral também é assim, né? O disco intervertebral, ele é um disco fibrocartilaginoso, portanto, ele é uma sínfise. E as duas articulações da região posterior são articulações sinoviais planas. Com cápsula articular, com líquido sinovial, todo aquele conceito. A unidade funcional, a gente pode dividir ela em duas porções. A gente tem uma porção anterior e a gente tem uma porção posterior. A porção anterior da unidade funcional está muito ligada ao suporte de peso e absorção de carga. E a sua porção posterior da unidade funcional está muito relacionado à mobilidade, à guia do movimento e também está relacionado também à proteção, já que é nessa região da coluna onde vai passar a medula espinhal e também tem a raiz dos nervos, ok? Então, a gente vai iniciar o estudo didaticamente dividindo essa unidade funcional aqui pela porção anterior, tá bom? Então, gente, eu fico olhando aqui do lado porque é o monitor onde eu estou vendo a gravação da minha tela. Então, não é porque eu sou maluco não, tá? Então, a gente vai iniciar, eu vou apagar aqui até essa porção posterior, aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Como eu falei, essa é uma região onde... Deixa eu criar uma camadinha aqui para não riscar. Pronto. Bom, então dessa porção anterior, como eu já falei, ela é formada, ela tem a função de absorver choque e suportar peso. Quais são os constituintes básicos dessa porção anterior? A gente tem dois corpos vertebrais separados pelo disco intervertebral. Então, isso bem daqui, isso aqui em cima é um corpo vertebral e aqui embaixo é um outro corpo vertebral. Como é que é a constituição desse corpo vertebral? A gente tem basicamente
osso compacto na sua região periférica e osso esponjoso cheio de medula óssea na sua parte central. E a gente tem também o que divide essas duas estruturas, né? A gente tem um disco intervertebral. A constituição dessa unidade anterior, né, formando pelos dois corpos e o disco intervertebral, forma uma unidade de absorção hidráulica, né? Essa unidade de absorção hidráulica ela é muito importante para a absorção de choque em si, como também para a nutrição, que eu vou explicar já já como é que isso funciona. Falando mais sobre o disco intervertebral, é melhor a gente olhar nessa imagem aqui da direita, onde a gente tem um corte longitudinal dele, né? Então, o disco intervertebral ele é formado por duas partes. A gente tem um anel nessa sua região periférica e a gente tem um núcleo pulposo nessa região mais central. O anel fibroso é formado por várias fibras e essas fibras elas são dispostas de forma oblíqua, aqui como eu estou mostrando nesse desenho aqui da esquerda, né? Elas não são totalmente retas, nem totalmente horizontais, retas no sentido horizontal nem da vertical, elas são em sentido oblíquo, porque isso previne o movimento de cisalhamento entre os dois corpos vertebrais e o disco, porque o movimento de cisalhamento é o movimento que mais desgasta esse tipo de estrutura, né? Então, essas fibras dispostas dessa forma evita tanto a movimentação do disco nessa direção e nessa direção, para que ele funcione de fato como amortecedor de choque, para que ele só funcione nesse tipo de movimento aqui, que é o de compressão ou de distensão, evitar esse movimento de cisalhamento. Então, e nessa parte mais interna, a gente tem o núcleo, onde é basicamente água, tem de 80% a 88% de água, formando aí essa parte mais central. Então, eu vou colocar aqui eu tenho o anel e aqui eu tenho o núcleo. Beleza. Como é que essas estruturas recebem nutrição? Então eu vou contar duas historinhas para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Durante a nossa vida fetal, a maior parte das nossas vértebras elas são cartilaginosas, né? E aí quando você nasce, a partir da primeira infância, depois na segunda infância, puberdade, essa cartilagem vai ossificando, né? Mas nem toda parte da vértebra ela se ossifica, especialmente na sua região do corpo vertebral. Então, dentro do corpo vertebral fica uma porção onde você não tem osso, ainda permanece cartilagem. Essa região a gente chama de placa terminal ou placa vertebral terminal. É uma região nada mais é do que uma região que não se ossificou e ela permanece cartilaginosa, ok? Então, isso vai acontecer mais ou menos lá pela segunda década, quando você já tem um indivíduo adulto jovem, onde você tem a ossificação das vértebras, mas não totalmente. Uma outra coisa que acontece a partir da segunda década de vida é a ausência de vascularização na região do disco. Então, esse disco, na infância, ele é vascularizado e durante a puberdade ele também é vascularizado. Mas ele perde essa vascularização, então aquela artéria que nutre o disco e aquela veia que tira todos os dejetos, elas vão se perdendo e a partir da segunda década de vida ele se torna avascular. Bom, se esse disco já se tornou avascular, lá quando a pessoa tem mais ou menos 20 anos, como é que ele recebe nutrição? Então, aí é que entra o tal do sistema hidráulico, que é muito importante. Tá? Ele é importante para absorver carga e ele também é importante para a nutrição. Deixa eu apagar aqui. Criar uma outra camada.
Então vamos lá. Entenda assim. O disco intervertebral, dessa forma, ele funciona como se fosse uma esponja, né? A forma mais fácil de você entender esse conceito é pensando que o disco funciona como uma esponja. Então, toda vez quando ele é comprimido, a água e os nutrientes tendem a sair para a região periférica. Toda vez quando ele é distendido, a água e os nutrientes tendem a entrar. Água e nutrientes, eles passam justamente por essa placa vertebral, vindo do corpo vertebral, que foi essa região onde não ossificou totalmente. Então, ainda se tem alguma polêmica em relação à placa vertebral, a sua assim, importância no que tange à formação de hernia de disco ainda não está bem claro, mas a teoria mais aceita hoje é que existe uma fratura da placa vertebral, é o início do processo de formação da hernia de disco, mas isso ainda não está totalmente pacificado na literatura. Então o que você tem que entender é assim: toda vez quando o corpo vertebral se aproxima do outro corpo vertebral no movimento de compressão, a gente tem a saída da água. Aqui eu vou colocar água, mas você entenda água e nutrientes, né? E toda vez quando você tem, vou colocar até em outra cor, toda vez quando você tem a distensão dessas estruturas, a gente tem a entrada, como se fosse uma esponja. Então esse mecanismo hidráulico, mais uma vez, é tão importante para a absorção de choques como para nutrição. Por onde vem esses nutrientes? Pela placa vertebral. Beleza? Então agora a gente vai adentrar um pouco mais na sua porção posterior da unidade funcional. Vou apagar aqui. Agora eu vou apagar essa região anterior e vamos focar mais na sua região posterior. Beleza? Então, como eu já falei, essa é uma região especializada na mobilidade e no direcionamento dos movimentos, né? Eu vou explicar um pouco mais lá na frente, que isso tem a ver com a orientação das facetas articulares, né? E ele o constituinte dessa região, né, que basicamente forma um arco, a gente também chama ele de arco vertebral. A gente tem 7 estruturas na região do arco vertebral. São 2 pedículos, 2 processos transversos, 2 lâminas e um processo espinhoso, ok? Então, essa região bem aqui, onde a gente tem a inserção do arco vertebral, a gente tem a inserção do arco posterior na região do corpo vertebral, a gente chama de pedículo, como se fosse um pé, tá? É a forma mais fácil que eu acho de memorizar. Então, essa região bem aqui é o pedículo. Mais ao lado a gente tem o processo transverso. Nessa região onde está inserida a faceta articular, a gente chama de lâmina. Então isso aqui é a lâmina. E na região mais posterior a gente tem um processo espinhoso, tá? Como são essas duas estruturas, né? 2 de cada lado e o processo espinhoso sendo uma estrutura ímpar, isso aqui dá 7, não? São 2 pedículos de cada lado, 2 lâminas de cada lado, 2 processos transversos de cada lado e o processo espinhoso na região posterior. Isso aqui ele forma uma espécie de arco, né? Se você ver, também muito chamado de arco neural, onde aqui na região central a gente vai ter a medula espinhal e vai iniciar aqui a raiz dos nervos, onde sai nessa região bem aqui do forame intervertebral. Que se você for olhar num corte sagital, em uma vista lateral, é essa região aqui, ó. Que é uma região onde tem 2 vértebras adjacentes, que é a nossa unidade funcional, tá? Para que servem esses processos? Eles são muito importantes porque eles são locais de fixação de músculo e são locais de fixação de muitos ligamentos importantes,
que estão relacionados à estabilidade da coluna e à movimentação, basicamente, né? Então, assim, o que a gente precisa entender dessa região, da porção posterior da unidade funcional, é a orientação das facetas, né? Agora, já que a gente sabe o constituinte dela, a gente vai falar um pouco da orientação das facetas articulares, que é onde uma vértebra se articula com a outra vértebra através de uma articulação sinovial plana, que é essa regiãozinha bem aqui, ó. Isso aqui é uma faceta articular, isso aqui é uma outra faceta articular. Aí na outra vértebra a gente tem uma outra faceta articular voltada para baixo e uma outra faceta articular voltada para cima para se articular com as outras vértebras, ok? Então, uma coisa interessante aqui é a gente entender que na coluna vertebral a gente não tem o direcionamento das facetas, a posição das facetas, elas não são iguais. E esse posicionamento diferente é o que vai interferir em como é o movimento nessa região da coluna vertebral. Então, a gente tem basicamente duas disposições dessas facetas. A gente tem uma posição na região lombar e um posicionamento diferente na região torácica e cervical, ok? Como é que é esse posicionamento? Vou apagar aqui. Também vou apagar este rabisco. Aqui. Cortou um pouquinho, mas acho que dá para ver. Então, à esquerda aqui do meu desenho, a gente tem a disposição das facetas articulares na região lombar. Vou até escrever aqui. Então, isso bem daqui é a região lombar. Isso aqui é a minha direita, é a disposição das facetas na região torácica. E também é assim na região cervical. Ok? Por que é tão importante essa região, essa disposição das facetas, né? Então, você imagina que essas facetas, elas funcionam como se fosse um trilho de trem, né? Elas vão proporcionar a movimentação em um sentido, elas vão restringir o movimento em um outro sentido. Então, você imagina aqui na região lombar, onde você tem as facetas se articulando dessa forma aqui, ok? Então, nessa região aqui, a gente tem basicamente esse movimento aqui, ó, né? Esse movimento aqui, ele é muito mais fácil. E esse movimento aqui, ele é mais difícil de acontecer. O que isso quer dizer? Que na região lombar, a gente tem um favorecimento dos movimentos de flexão e de extensão. E uma limitação dos movimentos de rotação, tá? Porque assim, esse movimento de rotação limitada é justamente uma outra forma de proteger o disco vertebral, porque essa rotação aumenta o cisalhamento nessa região e isso pode levar a um desgaste do disco. Em contrapartida, a gente tem na região torácica e cervical, a gente tem uma disposição das facetas mais nesse posicionamento aqui. Então você tem um movimento mais fácil nessa direção e tem um movimento mais difícil nessa direção. O que isso quer dizer? Que o movimento de rotação nessa região torácica e cervical é mais fácil e o movimento de flexão e extensão ele é um movimento mais difícil, ok? Então, a forma mais fácil de você entender esse conceito do posicionamento das facetas articulares é você imaginar elas como um trilho do trem, que permite a movimentação em uma direção e impede a movimentação na outra. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia. E só para lembrar, eu vou deixar todos esses desenhos que tem no vídeo lá no meu Trello. Se você quiser baixar, pode imprimir, pode desenhar, pode pintar. Vou deixar ele numa qualidade boa para impressão. Então é só você procurar lá no Trello por Brian Menezes que eu acho que você acha.
bem fácil, beleza? Eu vou ficando por aqui, até mais.